Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Relisho. Hoje o convidado é Marco De Biasi, diretor do Founder Institute Brasil e investidor anjo. Bom dia, Marco. Bom dia, obrigado primeiramente para me convidar. A Realisho sempre é um prazer estar com você. Você também é italiano como eu, italiano que gosta do Brasil. Isso é muito importante para mim. Acho que um pouco as trajetórias nossas são parecidas, não? Acho que é importante isso falar, porque eu cheguei aqui no Brasil, eu sou originário de Veneza, então Veneza é uma cidade um pouco diferente de São Paulo, uma cidade que muito diferente. No mar, não tem carros, são barcos. Então foi no Brasil porque minha empresa da época, que era uma empresa de telecomunicações, teve a oportunidade de trabalhar aqui. Estamos falando de quase 30 anos atrás, quando ainda assim, telefonia era inovação, porque não tinha telefone, não tinha esta universalização do serviço. Também no telefone não era, ou celular não era... Celular era pouco difundido, era muito pouco difundido e realmente era um problema especialmente de conexão, de números, de tudo. Então, vamos começar... Internet nem se fala. Isso. Digamos assim que foi feita uma privatização. Nesse caso, acho que deu certo, porque realmente foi realmente um grande esforço. E desde então eu trabalhei. Eu depois saí da TIM em 2010, quando você está com uma empresa multinacional, normalmente especialmente italiana, é como a sua mama, não? Então você depende muito dela. E eu fiquei um pouco cansado de depender dela e gostava desse país. Então... Quando chegou aqui, primeira vez no Brasil? 1996. 96. Depois comecei com a ida e voltas que todo mundo sabe, o negócio do visto, o negócio depois René, negócio que tudo passou, né? Mas depois fiquei com esta empresa até basicamente 2008, 2009. E depois comecei a fazer algo que, junto com um grupo de outros conhecidos, foi realmente o desafio, também gostar, porque eu sempre trabalhei na área financeira, de ser investidor anjo no Brasil. Então, este investidor anjo que inicialmente realmente escolhe as pessoas onde investir, muito importante falar, porque normalmente no mundo... ecossistema de startup, você olha só para startup. Mas startup é feita de pessoas. Então, investimento dos anjos é no time, não? No time, nas pessoas. Então, eu sempre falo, por exemplo, nossa aceleradora Founder, por quê? Porque é o fundador. Não é... Normalmente, dizemos assim, o termo glamuroso da startup... atrai muitas pessoas porque é muito bonita esta comparação com os unicórnios, mas eu acho que no final são pessoas, são empresas, são sacrifícios, são suor, como a Realisho faz. Então é bonito isso, é bonito. Eu precisava na minha vida dar uma mudança. Eu falo que isso está nesse ecossistema que sempre se renova, me rende vivo, me rende aberto realmente às mudanças. Eu vejo também que esse ecossistema precisa de mim. Isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas chegam numa idade de experiência que fala, nossa, fala só na aposentadoria, fala só, reclama de quando poder se aposentar, é culpa de um governo, é culpa do outro, mas você vê que deles, como do ponto de vista profissional de vontade, são mortos de sonhos, não? Eu falo às vezes com meus ex-colegas e não tem sonhos nenhum. É bonito acompanhar o sonho dos fundadores e vestir a camisa, né? Normalmente a gente
trabalha muito nas mentorias, como você, André, você sabe, a gente se conheceu através de mentorias, inclusive, e às vezes temos mentores de diferentes abordagens. Mentor que entende o papel dele, que é o giving inicialmente, depois, se dá certo, pode também ser contratado, chamado como advisor, mas é importante, eu sempre falo com as pessoas que me falam, Marco, mas estou aqui em mentoria, não ganho nada, eu falo, mas você não se sente orgulhoso de se acordar de manhã e saber que uma pessoa espera para ouvir você? Ou seja, você que tem uma certa idade, tem uma certa experiência, as pessoas esperam. Então, acho que desde 2010 o ecossistema do Brasil cresceu bastante. Eu acho sempre que, se a gente olhar atrás, foi um grande avanço. Lógico, precisa melhorar, tudo, e graças a Deus, todo mundo vê as margens, o Brasil tem muitas margens de melhoria. E eu acho também que em determinados segmentos verticais, principalmente aquela de impacto que a Área Lixo faz, e também o Founder Institute coloca como uma importante característica sine qua non de qualquer empresa que seja fundada, não pode esquecer que tem que fazer impacto. E essa é uma novidade para o Founder Institute, né? Nos últimos anos, não era assim 15 anos atrás? Eu acho que foi uma evolução. Dizemos assim, que o que aconteceu foi que de repente é pouco conhecido, mas quando os potenciais fundadores da aceleradora entram, eles têm que já indicar qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável eles querem acompanhar. Isso acho que é muito positivo e depois, obviamente, as características, esta raiz começou a se fortalecer com necessidade do mundo, pandemia, ambiente, tudo isso. Mas acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, não é porque uma empresa de impacto não é outra empresa, pode esquecer isso. Então, isso é conceito e é muito oportuno isso. Então, quando tem que ser impacto, a gente fala 360 graus. Quando fala de impacto inclusão de pessoas jovens, de pessoas que têm, de repente, outros tipos de oportunidades, mas também pessoas mais idosas, porque às vezes os 50 mais são pessoas que têm muito a oferecer e às vezes você vê que são quase colocadas na prateleira como se fosse tipo um livro na biblioteca. Então acho que isso está pegando. E do ponto de vista também a nível de investidores, também precisa dos dois lados, empreendedor e investidor, tá melhorando o conhecimento. Eu acho que às vezes a informação, o treinamento, a formação que o Brasil precisa mesmo, ajuda também a tirar todo este lado às vezes tem falta de expectativas, não por falta também de conhecimento. Às vezes as pessoas, não só entra um investidor que acha que vai virar milionário se investe em uma startup em um ano. A gente sabe que isso não vai acontecer. No mesmo tempo, o empreendedor coloca a avaliação da sua empresa mirabolante, não? Então, depois, quando você se senta e explica que os dois lados trabalham juntos, eu sempre falo, o investidor anjo é um parceiro. Então, não é... Anjo é financeiro e smart money. Ou seja, smart money é exatamente ajudar. A startup, normalmente você fala que tem que focar no nicho dela. Mas tudo o resto tem que ser na excelência. E que ajuda esta startup, sinceramente falando, a ser apresentável, a deixar o fundador na área de conforto dele, mas suportá-lo onde ele não tem esse conhecimento, não pode ter tudo. Immagino, Marco, che non sia già facile gestire il tempo di un investitore, né? Perché non tem
não tem um contrato onde está escrito que ele tem que trabalhar X horas por semana, por mês. E se ele tem uma carteira de 10, 20, 30 startups, que é aconselhado, né? Mas disso pode falar mais você de quantas startups você investe, quanto é bom para um investidor anjo investir para diversificar o portfólio. Mas como você gerencia seu tempo como investidor entre as startups? Eu acho que é um pouco... as colocações, Andrea, que você colocou é muito importante. Vamos a explicar, não, para os nossos ouvintes, que é muito bonito. Às vezes a gente acha algumas considerações óbvias, normalmente as pessoas não sabem tudo. Então, o que acontece? Primeiramente, o conceito de investidor anjo é um conceito que eu sempre falo. O investidor anjo, ele se aproxima à startup, estou falando pessoalmente, mas também nas redes onde participo, porque gosta também de poder agregar. Eu acho que isso é importante. Então, esta relação não é um financiador somente. Eu acho que lá tem que ser... O empreendedor, às vezes, tem que entender que ele tem que aproveitar do investidor também do lado que não é finance, do lado que não é dinheiro, que às vezes é mais valioso ainda, porque quanto custa contratar uma pessoa que nem tem interesse na sua empresa ou de repente quer seu interesse para ser contratado e não é também investidor. Isso é um ponto. Quando você falava de uma carteira, normalmente a gente sempre recomenda isso porque é muito surpreendente às vezes quanto algumas startups que você nem imagina crescem rapidamente. É outra que você teria todo o fundador ótimo, o segmento ótimo, tudo não deu certo. Então o que acontece? Se você consegue colocar vários ovos nesse cesto, isso te permite de amenizar o risco e de aprender. Eu acho que o investidor anjo tem que aprender. E normalmente você aprende a investir investindo. Isso não tem uma mágica, não tem um curso. Tem que realmente bater a cabeça junto com o empreendedor, entender a dinâmica. Você estava falando de gestão de tempo. Às vezes entender também onde você pode ajudar, porque às vezes tem esta curiosidade, obviamente, do investidor de fazer perguntas em relação à receita, faturamento, porque eu sempre brinco, não? O investidor anjo gosta do divórcio feliz, né? Gosta de pensar na venda da participação dele. Então, é logicamente curioso. Eu acho que não é o cara do banco que te manda o boleto. É o cara do banco, o financiador que gosta de saber. Mas muitas vezes fica aquela quase medo do empreendedor de abrir a caixa das informações, porque parece que seja quase uma fiscalização, que não é, normalmente não é. Lógico, às vezes temos investidores que não entendem muito o papel deles, faz perguntas cada 5 minutos, mas assim, eu acho que isso é o ponto, realmente, dos dois lados, entender o que você está colocando. Quando o investidor entende o papel da startup, a startup entende o papel do investidor, vai ser uma grande união e pode a startup entender que o investidor anjo, que é o primeiro a entrar, é um grande parceiro também para rodadas futuras. Então, o que acontece? Porque você tem um parceiro junto, não é algo que te prejudica, né? A menos, lógico, que aconteçam casos que pessoas têm, às vezes, operações que de repente foram equivocadas, mas normalmente é isso. Aproveitem dos dois lados, porque eu sempre falo, qual é a experiência que você tem como profissional, a possibilidade de entrar em outro segmento que você nunca entraria. Então, você pode fazer também uma transição de carreira, falar de inovação, não só sentado em uma linda faculdade, que tem muitos cursos, mas na mão na massa.
mas na massa vai falar, quais são os problemas aqui? Outro problema é entender que os fundadores, que a gente chama assim, de forma amigável, startupeiros, eles têm sonhos, mas também têm uma capacidade de procurar realmente as dores. E acho que isso é importante. Tudo bem, todo mundo quer fazer foguete para ir na Lua, mas acho que quando tem uma realidade aqui que precisa de soluções concretas, isso acho que é o mais bonito. Por isso, todas as apresentações de startup começam com o problema, a dor, né? Porque é lá que se vê se a solução, a empresa, o time criado em cima disso faz sentido. E pode ser que eu vou fazer perguntas que são incômodas. Se você não quer responder, não se preocupe. Em quantas startups você já investiu nestes anos? Olha, eu acho que em estes 10 anos são 30 startups. Depois tem também startup onde sou advisor, porque também, sendo diretor aceleradora, tem também esta possibilidade. É isso, 30, 40, isso. Então, tem coisas que, sempre a gente fala, tem startup que você acompanha, startup que morre no caminho. Eu acho que estatisticamente são a maioria, né? Sim, esta é a maioria. A gente, por exemplo, no programa de aceleração, você passou vários programas de aceleração de sucesso, área lixo. Por exemplo, no Founder Institute, para fazer uma comparação, digamos, em percentuais, sem escrever, sem startup, acaba o programa 33%, 32%. Né? Deste 32%, 15, 20% são investidos. Então, isso é o caminho. Mas é interessante como esse caminho, para que vê isso de dentro, é também saudável, no ponto de vista assim, porque evita, às vezes, que o empreendedor entre em uma situação de pesadelo. Né? Às vezes, a gente trabalha muito, quando você trabalha em early stage, também no perfil do empreendedor. Às vezes, o empreendedor é uma pessoa que está iniciando por escolha, ou às vezes por necessidade. São duas possibilidades. A gente, por exemplo, viu no período da pandemia muitas situações onde, por exemplo, durante a pandemia a gente teve um aumento das inscrições de empreendedoras female founder, das mulheres, porque realmente elas ficavam em casa, não tinha nada a fazer, todo mundo confinado, e foi incrível que a gente tem um programa de aceleração que tinha 90% de presença feminina. A gente não... É interessante a presença feminina, a gente tem toda a estatística, isso é muito interessante, que feito sem, digamos assim, as inscrições de mulheres, ela, no 70% dos casos, acaba a aceleração. Então, as mulheres são mais determinadas. Homem, 30%. Isso, são mais determinadas. Isso é um relógio impressionante. Em 6 anos de aceleração no Founder, como diretor, é um relógio. 30, 70. Pode ser 65, 35. É impressionante. Quando a mulher decide empreender, faz isso... Não estou falando que os outros não fazem seriamente, mas ela realmente entrega. Se veste a camisa, não desiste. Eu vejo estatística que essas pessoas podem falar de sempre os clássicos estereótipos. Não, eu acho que é por isso que você tem que pensar também de dar condições. Eu sempre falo, dar condições. Não precisa ajudar para, digamos, cortar a fila, dar condições. Tem gente que não tem condições, dar condições. Acho que também dá resultados em termos de investimento. Isso também. Como funciona a Founder Institute? Founder Institute é uma aceleradora. Você pode se inscrever. Tem um portal que eu posso falar, que é www.f de faca e de Itália.com.
/Brasil. Né? Você entra ali, você faz um teste de admissão. Online, tudo online. Online. Onde você vai receber o perfil, o DNA do empreendedor. Isso é absolutamente automático, independente se você participa ou não participa. É uma coisa que a gente entrega porque realmente, que estava falando antes, para nós empreendedor, o founder é o centro. Por que o centro? Porque um bom empreendedor muda absolutamente a situação. É um cara que pode fazer acontecer. E também um bom teste, fazendo um programa de aceleração, para as pessoas que de repente falam: eu não só quero me testar, quero ver se realmente eu tenho o viés de empreendedor ou não. E nestas 14 semanas de aceleração, as pessoas realmente são muito desafiadas. E é interessante também que, às vezes, pessoas que têm mais um perfil menos empreendedor, mas mais executivo, viram, às vezes, co-founder de que tem o perfil de empreendedor. Interessante. Porque um empreendedor precisa de executivos. Com certeza. Então, o que acontece? E quanto mais, a gente sempre fala, você tem que conhecer o ecossistema. Não adianta, isso é um problema, às vezes, cultural, e a gente sempre fala, é importante no programa de aceleração, o cara, o inscrito, ter uma evolução. E quando você estava falando como funciona a dinâmica, é cada semana uma apresentação, que a gente normalmente fala pitch, não? Pitch é o nome em inglês de apresentação, não? Então, como é esta apresentação? Inicialmente 1 minuto. É absolutamente... Elevator pitch. Elevator pitch. 1 minuto, como falava André antes, 1 minuto, quem é você, dor, solução, é como você entende as próximas etapas, assim. Isso é assim. Então, pessoas normalmente falam 1 minuto, muito pouco. É, muito pouco. A gente fala muito tempo para assim, mas é muito bom, porque depois vira quase automático. E normalmente as pessoas ou falam do problema e não falam dela mesma. Às vezes tem também este problema. Às vezes a gente tem fundadores que não querem falar deles mesmos, que falam, nossa, mas eu tenho um problema... eu quero fazer uma empresa que resolve um problema ambiental, mas eu nunca trabalhei na área ambiental, então eu não sou pessoa competente. Isso é totalmente errado, esta visão, porque você pode ter um cara que tem tanta vivência, passou por isso, e tem uma força de procurar as soluções que vale muito mais de um cara, por exemplo, super expert de ambiente. Então, isso é negócio. Então, o que acontece? Às vezes o fundador não quer aparecer, e fica meio em cima do muro, não? Então, não vou falar. As pessoas, no início, querem... A simpatia é realmente a pessoa também colocar as suas fraquezas, as suas... Porque a gente sabe que inicia, então ninguém é perfeito. Não sou perfeito eu, não sou perfeito você, todo mundo é cheio de características positivas e negativas. É bom poder trabalhar. Poder evoluir. Eu sempre falo, evoluir, que o founder é evoluir em um ambiente idôneo. Para mim, ecossistema, como o ecossistema da Green Sampa, como outro ecossistema, é idôneo. Não tem mágica, é suor, pessoas têm que trabalhar, não é brincadeira, não estamos... Isso dos dois lados, também falar que não... Startup não é cassino, não é gambling, não é aposta. Quando as pessoas falam, estamos apostando na startup, acho totalmente errado este conceito, não está apostando em nada. Você tem que realmente começar a ajudar. E quanto mais você faz, por exemplo, vários programas de aceleração, você vai começar a entender as pessoas, fazer as suas conexões. Tem também onde você tem os seus limites. Então, eu acho que um ambiente idôneo é isso. Porque todo mundo fala muitas vezes de open innovation, inovação aberta, mas algumas pessoas não sei quanto abrem realmente a porta, não? A gente normalmente sempre fala do viés de... A gente também, como investidor, às vezes faz autocrítica, gosta muito que a startup tenha contratos com as empresas, o famoso B2B. Ao mesmo tempo, depois reclama que empresas que contratam startup têm uma visão muito para resolver o problema delas. Então, fica esta quebra
falta de expectativas entre a empresa que quer resolver o problema dela e a startup que tem sonhos, então que não quer virar um funcionário. Da grande empresa. Exato, não pode ser isso. Então, Marco, o percurso Founder Institute dura 14 semanas. 14 semanas. E quantos acelerados tem? Como funciona a dinâmica? Tem pitch toda semana? Toda semana tem pitch. Depois tem uma plataforma onde você vai fazer todas as atividades. É tudo online. Só a graduação é presencial. Essa mudança foi muito importante para nós. Foi uma mudança obrigada por a pandemia, que estou aqui desde 2018, mas a gente percebeu que esta mudança que foi, obviamente, infelizmente, graças a devido a que a gente passou, ajudou do lado de poder atrair vários empreendedores que antes não tinham condições de participar presencialmente. Claro. Gente de Belém, gente de Porto Alegre. Era complicado. Então, agora o Founder Institute é nacional, não tem mais porque eu lembro antes Belo Horizonte, São Paulo, agora é nacional. Quanta turma tem? 3? 2 por ano. 2 por ano. E quantos acelerados tem? Tem praticamente por turma, normalmente são 20, 30 pessoas. E o founder, se é dois founders, participam os dois? Também. Então o time dos founders. Sim, mas é boa esta pergunta que você fez, é muito, muito interessante esta pergunta. As pessoas me perguntam, eu posso participar com o meu co-founder? Sim. Só que vocês vão apresentar separado. Interessante. Vocês vão fazer em grupos separados. Só no final você vai apresentar juntos. Por quê? Porque é interessante testar a reação. Acho que é muito interessante também esta situação de tensão, não? Porque no Founder, em cada sessão online, o pitch é avaliado da 4 mentores. Aliás, você está convidado para ser mentor. Agora te faço o convite. Obrigado. Qual é a avaliação? É 1, 2, 4 e 5. Né? Não tem nota 3. Nota 3 é no meio. É a gente é latino, eu também sou italiano, moro no Brasil, adoro o Brasil, mas a gente sempre gosta de ficar sempre no meio. Não, 1, 2, 4, 5. Então, é interessante isso, porque cada sessão, das 14 sessões, os mentores são revezados, não são os mesmos. E outro ponto que foi atualizado as informações sobre a startup não são reveladas antes. Isso para evitar pré-avaliação, porque às vezes o que acontece? Somos pessoas humanas. O cara lê uma informação, fala, tá bom, gostei, legal, não gostei. Ou pior, o cara vê a primeira vez, fala, não gostei. E às vezes o cara, gosta de comparar um pouco com o esporte, o cara sai do box e ganha o Gran Prêmio. Né? Mas se você considera isso como, nossa, o cara fez a primeira apresentação, não é bom. A gente tem esta visão um pouco subjetiva, não, da pessoa. Não, isso aqui não é bom. Em vez, cada semana é como uma rodada de campeonato, o cara tem a chance... Aí você vê a evolução, interessante, porque a gente tem, por exemplo, 3 trilhas, uma de validação da ideia, onde as pessoas têm que ter o MVP validado para depois poder apresentar para uma empresa. Tem uma trilha mais a gente fala de tração, em relação a uma empresa que já tem, por exemplo, uma validação com o cliente, mas precisa ter o primeiro investimento anjo crescer. É uma trilha mais de crescimento, que é uma empresa que já tem números. Isso é interessante. Então, são divididos em 3 equipes, 3 percursos diferentes. São 3, mas tem 3 percursos diferentes, com 3 avaliações diferentes, mas todo mundo apresenta com a mesma regras. E a mesma banca. A mesma banca. E é interessante por quê? Porque às vezes estou falando que a ideia consegue explicar melhor. Quem está... isso sim, tem gente que fala, nossa, eu entro aqui para apanhar.
Porque às vezes a empresa fala, nossa, a gente está boa, está com um plano de negócio bacana, vertical bacana, time bacana, mas não cresce. Né? O que acontece aqui? Então vamos dar como se diz em brasileiro, chacoalhada, vamos ver o que está acontecendo. Então inicialmente tem negócio de mentores que vão, e a trilha obviamente é como uma trilha de aceleração, começa com a visão, vai depois com a parte de monetização, partes... Então tem aulas. Tem aulas sempre online e são gravadas ou são feitas live por mentores? São feitas live e gravadas, porque a gente brinca também, para ver os piores ou melhores momentos, não? As pessoas podem gravar, podem ver a gravação e ver também, a gente normalmente... Olha também os colegas, a gente fala, olha os colegas, olha o pitch do colega, ajuda, porque depois os founders são divididos em grupos de trabalho, e isso é o lado para mim mais bonito, porque depois quando acabar a aceleração eles viram amigos. Isso para mim não tem preço, inicialmente. Por quê? Porque a gente também não é agnóstico, não? As pessoas normalmente falam, nossa, mas você foca mais na energia... mas na mobilidade urbana não. Todas as ideias são bem-vindas, todos os projetos são bem-vindos, as startups são bem-vindas. O assunto entra na metodologia, vamos ver o que vai sair. E eu acho que é muito legal porque esta troca de conhecimento ajuda também alguns empreendedores a apresentar ideias para os colegas, porque o melhor cliente pode ser o colega. E às vezes a comunicação de um empreendedor que está em um ambiente muito nichado é com pessoas que te escutam, que já conhecem. Mas quando a pessoa não te conhece e tem que contratar, você tem que ter um outro tipo de, digamos, fala, não? É completamente diferente. Claro. E tem um custo... Tem umas quotas que a startup tem que dar? Como funcionam essas partes? Sim, tem um custo. O custo é $399 parcelados. Temos também bolsa de estudos. Pode também baixar a $299. Temos também por o co-founder, praticamente não paga nada. Então, eu acho que é mais uma ajuda de custo para nós. E a gente viu também quanto é importante o compromisso do empreendedor, porque que é muito importante, obviamente, o depois do founder. Eu acho importante porque o founder é uma aceleradora que se iniciou em 2009 na Vale do Silício, então estamos falando de 16 anos. Então, é bem interessante. O objetivo era realmente... espalhar um pouco este conhecimento da Vale do Silício no mundo, mas aceitando as realidades de cada país. Né? Por isso tem os mentores locais, por isso tem startups locais, mas o bonito é que realmente quando a gente fala de globalização, temos 100 programas em paralelo no mundo. Então, em 100 países diferentes? Sim, 100 países diferentes. Bastante. Então, o que acontece? Na Itália tem? Tem também. É interessante porque o empreendedor também pode ter mentorias com mentores da China, do Japão, de outros países? Isso. Acontece aqui no Brasil, tem mentores de fora? Isso, pode ser. Eu às vezes fiz uma mentoria para Japão, Coreia, foi também engraçado porque tem um tradutor em inglês, eu sou italiano, falo inglês, depois eu chinês. Mas é muito bonito porque você entra num conceito e quando acaba o founder, depois tem também um programa totalmente gratuito para startups que são mais aceleradas, mas assim, que são mais evoluídas, mas isso vale para sempre, digamos assim. A gente acompanha um pouco, que se chama Founder Lab. Founder Lab é um programa onde são escolhidas startups de cada país e elas vão, sempre online, a fazer 14 semanas, em inglês, 14 semanas, para se preparar, se apresentar as investidores da Vale do Silício. Falam, normalmente a Vale do Silício não são só americanos, não, são de todo mundo. Claro. Então,
E sobre as quotas, a startup dá umas quotas ao percurso ou não? Não tem... Ou você fala quota em relação a uma equity? Sim. Não, como funciona o founder? O founder tem uma opção de compra da startup. Ok. Como funciona esta opção de compra? A opção de compra é de 2,5% da startup. Ok. É muito importante, porque às vezes se faz confusão. Não é ganho automático. É uma opção de compra que tem estas características. Normalmente a opção tem duas características fundamentais: o prazo e o preço. O prazo é 15 anos, porque realmente a gente presume que espera que esta empresa vire uma empresa que uma grande empresa daqui a 15 anos. É, assim, pode ser, esta opção pode ser utilizada até 15 anos, tá? Ah, ok. Só que é muito importante falar que o preço desta option é igual à primeira valuation acima de $100,000 que a empresa tem, tá? Ok. Então, mas a option, o 2,5% vai ser diluída no tempo. Então, o que significa? Que se eu não exerço, posso exercitar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a empresa abre capital, não sei, de 50%, a opção é 1,25%. Ok. Então, desce em relação a isso. Isso porque isso foi feito para evitar entrar no cap table, Segundo, foi feito porque como é dividido esse 2,5%, não? Também é uma coisa bem interessante. 1% para os diretores locais, esta option, 1% para Vale do Silício, e 0,5% é para os mentores locais. Então, de acordo com as notas que os mentores recebem dos mentorados. Então, os mentores que demonstraram um desempenho melhor, ele tem um equity potencial sobre o warrant, ou seja, a sua opção de compra. Então, é todo um sistema que todo mundo avalia todo mundo. Tenho uma pergunta que é a primeira rodada, a primeira valuation da primeira rodada, né? Como a primeira rodada é considerada uma de investidores anjos? A primeira rodada, qual é o assunto? Boa pergunta. A primeira rodada é a primeira rodada qualificada, não é eu faço um empréstimo por, não sei, minha irmã faz empréstimo para mim. Friends, Family Funds não é considerado. Não. Empréstimo do banco não é considerado? É acima de $100,000. Isso porque... Qualificado, então, pode ser um grupo de investidores anjos? Sim, qualificado. Onde tem um contrato de investimento. Ok. Quando faz qualificado em contrato de investimento. Perfeito. Mútuo, normalmente, mútuo conversível. Perfeito. Por que isso? Porque qual foi o conceito? Foi o conceito de dizer, se entra uma startup que tem uma valuation alta, eu não vou ganhar em potencial equity automaticamente. O valor da startup será determinado dos investidores. A gente não determina absolutamente nada. Então, potencialmente, onde o funder pode ganhar? No spread, ou seja, a diferença entre compra, avaliação de compra e venda. Só isso. Mas o conceito é para não exatamente entrar. Se eu tenho uma startup que potencialmente pode valer 10 ou pode entrar e valer 100, ou digamos, o piso de início é 100. Então, não muda. A gente não decide. E quem é que escolhe se investir ou não investir? Ou seja, se exercitar a opção ou não? Isso aqui é uma escolha entre diretores locais e Vale do Silício, Silicon Valley, mais ou menos. Você é o diretor local do Brasil? Sim. O único? Ou não, tem mais 4. Temos 2 mulheres e outros 2. Eu sou, digamos, o diretor mais decano, com mais experiência. Então é um comitê de 5 diretores. Sim. Então entre vocês 5 escolhem, falam naquela startup faz sentido. Normalmente nos pedem isso, perguntam, tem esta troca, o mesmo fundador tem esta... Porque depois que acaba o programa, tem um presidente dos grupos
dos fundadores que vem revezado cada 6 meses, que se relaciona com os diretores. Então, racconta um pouco história, esta empresa morreu, esta empresa sustentou. Como capoclasse na escola. Porque também, inicialmente, os primeiros investidores, por exemplo, por que me aproximei do programa de aceleração? Porque queria investir em empresas conhecidas. Claro. Não queria participar em um pitch de 1 minuto, 3 minutos, e não conheço as pessoas, não conheço também a reação das pessoas, porque normalmente este digamos, feeling, questo mix, né? si costruisce. Então, ninguém, investidor, gosta de empreendedor que não quer nem ouvir, escutar. Então, vai em outro lugar. As opções são tantas. Então, qual foi o meu... Eu sempre comparo, no, investimento anjo a ser um pouco... comparar algo que as pessoas entendem. O investidor anjo é como um olheiro de jogadores de futebol na várzea, juvenil, né? A gente vai lá, olha se este tem potencial, não tem inicialmente nada, então o risco é total, e depois pensa, de repente vai virar um grande jogador, então vamos entrar agora. Então tem esta visão de olheiro, não vê? Eu me aproximei de vários programas de aceleração, exatamente com este viés. Entendi. Então, esse comitê dos 5 diretores, com também o presidente dos founders, que pode apresentar, tem esta startup que fiz esta rodada, então vocês podem entrar e vocês escolhem, falam com a Vale do Silício para combinar eles aceitar também este investimento, aprovar, né? Tem que eles aprovar e depois exercitam a opção. Significa que, por exemplo, a Realisho tem uma valuation de $1 milhão, vocês investem 25 mil dólares isso mesmo, para 22,5%. Exatamente. E este 25 mil dólares, nesse exemplo, quem que dá? Vocês 5 como pessoa física, tem um fundo... Não, isso aqui, normalmente, que faz o founder, tem um fundo, ele vai investir. Ou seja, coloca este investimento ou seja, Founder Institute nos Estados Unidos, ele investe e vai... o Founder Institute dos Estados Unidos que coloca 25 mil dólares. Isso. Entendi. Isso. Interessante. E depois é lógico que você vai colocar esta participação em termos depois de ter esta... Porque normalmente o que acontece? Você tem também esta opção que pode ser também ou uma opção onde você entra na empresa porque você tem uma noção que esta empresa pode ser vendida, então você entra, ou é uma opção quando você vê que é uma empresa que pode ser adquirida por um fundo maior. Então são coisas que você percebe um pouco, vamos, não vamos. Ideia é sempre aquela de esperar. Eu acho que sempre a gente fala com o empreendedor... Esperar tempo ou esperar que algo aconteça? Não, os dois. Mas acho que o tempo às vezes é bom em termos de... Eu acho que normalmente eu vejo que tem dois tipos de startup. Aquela que demora, mas normalmente acho que na média são 5, 6 anos. Assim. Demora para fazer o quê? Demora para alcançar uma receita que possa ser pensada para a saída. Eu sempre falo o seguinte, também para investidor, o papel do investidor anjo tem que estar atrelado a um estágio da startup. Não pode depois o investidor anjo reclamar que está sendo diluído. Assim, chega um ponto que o investidor anjo tem que falar, vou sair. Eu acho que é muito importante isso quando digamos assim, todo o mecanismo roda, porque investidor anjo que sai com um ganho financeiro quer investir mais. Se esta roda não funciona, o dinheiro não vai mais chegar lá na ponta que é sua startup. Então esse mecanismo tem que funcionar. E tipo de contrato é um mútuo conversível? Sim, o contrato é mútuo.
Isso é normal no Brasil, muito conversível, a gente conhece as características, nem estou falando problemas, são características do Brasil, da sociedade limitada. Não é comum também nos Estados Unidos, ou muito conversível? Não, eu acho que tem, acho que convertible note tem o famoso safe, não? Sim. Que é basicamente uma coisa parecida, só que nos Estados Unidos tem do ponto de vista jurídico diferente, mas também um pouco na Europa. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, de uma limitada italiana, uma società responsabilidade limitada, aqui o problema qual é? Em prática, um investidor que é um investidor serial, não? Que investe em 5 ou 10 startups, mesmo investindo um capital muito baixo, entrando potencialmente come sócio, ele está sujeito, para a lei brasileira, a responder com todo o patrimônio e não só o patrimônio investido. Então, se, obviamente, os sócios maioritários não cobrem as eventuais perdas. Então, para as questões trabalhistas e fiscais. Isso. Que é um grande risco. Então, sim, mas o que acontece? A gente coloca no mútuo conversível, que senão ninguém faria um mútuo, mas assim, duas cláusulas importantes que são cláusulas de conversão automática. Conversão automática é, número 1, se a empresa muda e vira um SA. Ok. Se a empresa é uma sociedade anônima, para o investidor não tem risco nenhum. Então entra como se fosse uma empresa cotada na bolsa. Então, ou se a empresa vai ser vendida. Então, conversão automática. Por quê? Porque é lógico que o interesse do investidor anjo não é pegar os juros do mútuo. E normalmente as pessoas falam, a empresa não vai dar certo. Tá bom, acabou. Faz parte do jogo, estou falando assim. Tem gente que quer o mútuo de volta, mas não faz parte do jogo. Então acontece, isso não... do ponto de vista ético do investidor, nunca a gente vai pedir o mútuo de volta, a menos que não aconteça situações do tipo a pessoa pegou dinheiro, insomma assim, está viajando pelo mundo, isso, ou pegou um carro, casa e tudo, mas isso aqui vale em grande empresa come pequena empresa. Mas então, na sua experiência no setor, é difícil que um investidor ou um grupo de investidores, depois de 3, 5 anos, quando vê que a startup não está indo como planejado, pede de volta o mútuo? Não acontece no setor. Na cláusula do mútuo, inclusive, tem a devolução de mútuo a R$1. Então, o que acontece? A possibilidade de sair de R$1, simbólico. Então, o que acontece? Isso é importante, ou seja, não é objetivo do mútuo. Às vezes o mútuo é renovado, por quê? Porque realmente startup é um negócio bastante de risco, não? Então acontece, o investidor quer ficar lá, mas é lógico que quanto mais o mútuo, o investidor fica, ele também vai ser diluído. Então a participação dele é potencialmente calculada na participação acionária potencial da empresa. Então acontece, se ele não entra, tudo bem, mas é um indicador a ser considerado. Claro. E desses investimentos que você fez nas startups, foram todas através do founder ou só uma parte? Ou só assim, eu inicialmente, quando era o founder, fiz fora do founder. Depois, praticamente, quase todos no founder. Ou do ecossistema do founder. É isso. Mas isso foi porque exatamente trouxe outros investidores, porque você conhece as pessoas e você investe em pessoas. Então acontece, ela me dá confiança que pelo menos eu gosto um pouco de dizer, tem às vezes empresas, startup que seria como investir, seria como comprar um bilhete na Mega Sena e nem participar no sorteio, porque são absolutamente, incrivelmente, não sei como elas conseguiram captar, sinceramente falando. Outras, realmente, você entra com vontade. E eu sempre falo uma frase, não, que também falei com meu sócio lá da investidora,
o investidor anjo entre o medo di perdere dinheiro e Non medo... entendi. Io sempre falo assim, nesta visão do investidor anjo, no? Che entre o medo di perdere dinheiro e entre o medo di perdere a oportunidade, o investidor anjo investe quando tem o medo di perdere a oportunidade. Claro. Perché se entra a avaliação do dinheiro, não entra isso. Então eu falava muitas vezes com meus sócios, falava, nossa, a gente tem que deixar de ter medo de perder oportunidades, senão vai perder dinheiro pra gente. Porque assim, é um equilíbrio, né? É a mesma lógica que você tem, por exemplo, eu quero comprar um apartamento ou uma planta. Ok. O cara fala, não, vou esperar que a cada 3 anos que o prédio seja pronto. Não, se você vai esperar, provavelmente... Custa muito mais, eu não tenho. Mas nem isso. Eu acho que a visão provavelmente não tem o andar que você gosta. Né? É como você falou. Eu quero último andar porque tem vista melhor, tem menos barulho, não tenho, eu quero vizinho, ou quero andar baixo, porque assim não vai encontrar. Então, esse mesmo é o conceito. Claro. O conceito de ser o primeiro é ter essa possibilidade. Quando você fala de sócio, você tem um sócio... Tenho. E de qual empresa? Você tem uma empresa? Sim. Ah. Tenho 2 empresas que investem uma SA que investe em investimento anjo, se chama LGA, e uma LAS que investe em investimento anjo também, que é um grupo de investidores. Entendi. Mas então, isso está fora dos investimentos através do founder? Ou não entendi esta parte? Não. Eu investo junto com um grupo de investidores. Posso ser investidor anjo, porque o que acontece? Tem várias formas para investir. Por exemplo, você pode criar fundo que investe em startup, ou através de um grupo de investidor anjo. Sim. Então, eu iniciei através do grupo de investidor anjo. Okay. A gente constituiu uma empresa, se chama Latin American Angel Society, em 2012. Que investiu junto com os anjos, que significa que o papel desta empresa não é investir diretamente, é ter um grupo de investidor, tanto para ser claro, que entra no mútuo são os CPF de cada investidor. Não é o CNPJ da empresa, é o CPF do Marco, de outras pessoas que é. Isso é normalmente as regras que faz as redes de investidores anjos. Normalmente elas coordenam todo o processo, que é um processo de namoro, aproximação, contratos, conhecimento. Atenção, falou aos ouvintes também, normalmente vocês estão procurando funding, mas também tem que avaliar muito bem quem investe, porque a gente não sabe quem investe. Tem que ser um investidor idôneo, porque senão vai acabar com a sua empresa. Imagina uma pessoa que não tem não é somente uma pessoa que de repente tem problemas, digamos assim, com CPF ou com empresas deles, mas também imagina, você é uma empresa que fala de impacto, e tem um investidor... fala di ambiente, tem um investidor que em paralelo investe em empresas que estão desmatando, isso é muito ruim. Então, quando acontece, atenção também vocês, empreendedores, quando vão atrás de captações, que avalie bem quem está investindo em você. Por isso, eu acho que o ecossistema, para mim, tem que ser muito transparente. Pessoas têm que falar para você. Como as pessoas pergunta para você de abrir a caixa das suas informações, você também tem o direito de pedir informações por ele. Está investindo com alguém? Me indica um empreendedor. Me indica quem está investindo em você. Porque acho que isso deixa uma pessoa transparente. E eu acho que isso às vezes eu sei que é problemático. Eu sei que às vezes o empreendedor está meio sem saída às vezes. Ele precisa de funding, precisa de captação, mas nesse sentido, atenção, às vezes se encontrou em alguma situação de falar, nossa, a gente fez uma valuation, é essa, mais baixa, tem um outro investidor que investe no dobro. Olha, no dobro, mas o que é isso? Depois você descobriu que é uma pessoa que de repente falou que investia, depois não investiu mais. Eu acho que
quando falava a palavra idôneo, é encontrar pessoas idôneas. Pessoas idôneas, eu gosto disso. Não, todo o resto é muita, como se fala, fumaça, muito, assim, superficialidade. Repito, não tem mágica, mas eu acho que é muito bonito no ecossistema startup. Acho que é um ecossistema puro de muitos empreendedores que têm sonhos, que têm visões brilhantes e que quando eu começo um programa de aceleração, eu falo, nossa senhora, que grupo, desculpa, de malucos que tem ideias sempre diferentes, mas quando acaba, fala, nossa, a gente conseguiu acabar isso, olha que bonito. Quando, por exemplo, não tem, me falta, entendeu? Então, isso é bonito, isso te rende bem legal. Então, Marco, de uma parte tem os investimentos do Founder Institute e de uma parte tem as suas empresas que investem nas startup, em algumas que passaram pelo Founder, que é um investimento além daquele lá, é uma outra coisa. Isso. Seu sócio italiano ou brasileiro? Não, brasileiro. E sobre o mundo do capital, porque são anos complexos, né? Sabemos que aqui no Brasil a taxa de juros tão alta, não é fácil investir em outras coisas quando já tem não, é verdade. 15%, mas também te queria perguntar, de outro lado, tem um câmbio dólar real, euro real muito bom para quem tem dólares e tem euros, então te queria perguntar como é encontrar investidores dos Estados Unidos, da Europa, que investem no Brasil. Existem poucos? Como é a situação? Eu sou, obviamente, como você, sou italiano, não? Então sempre manteve assim, conexões, minha irmã mora lá, eu gosto de voltar lá, com a Europa, não? Então o que acontece? E nesse momento eu acho que se está abrindo um momento, a gente está vendo um pouco deste momento de... Engraçado, a gente fala muito globalização e o mundo está ficando mais fechado dos 1989, quando foi aberto o Muro de Berlim. Então, isso é assim, meio surreal. Mas, falando, claro, nesse momento específico, que parece também que finalmente depois de 30 anos um acordo entre a União Europeia e Mercosul seja aprovado, de repente por pressões de assim, alternativas de mercados que se fecham. Eu acho que é interessante, porque qual é o problema? Apresentar o Brasil de uma forma... muitas vezes o investidor, estou falando italiano, europeu, não conhece o Brasil. Então tem só esta visão. A gente é engraçado que sempre fala isso, passa os anos, mas tem sempre os grandes números. Sempre se pensa só na commodity, na Amazônia, super importante, praia, e se fala pouco de tudo que o Brasil é. Isso às vezes prejudica, porque pessoas pensam, se a gente vê os números só da empresa italiana que ficaram no Brasil, eu acho que muita gente desconhece quantas empresas italianas estão aqui. Então, assim, isso é muito importante, deixar esta área de oportunidade, porque o risco empresarial tem aqui, tem na China, tem nos Estados Unidos, tem em qualquer lugar. Eu acho que aqui é o momento agora de trazer investidores. Eu acho que inicialmente tinha também poucas condições em relação a investidores pequenos. O investidor estrangeiro era sempre considerado a clássica vaca leiteira, entre aspas, não? Assim, que considera, não, mas cambia 5, cambia 6, cambia 7, tanto é barato. Não é essa consideração. Eu acho que a gente tem que apresentar não um conceito de barato, mas conceito de oportunidade que o Brasil tem. E você conseguiu atrair investidores italianos, europeus aqui no Brasil? Em operações de startup? Sim.
Sim. E é sempre um mútuo conversível? É um mútuo conversível. Inicialmente um mútuo E conversível. a pessoa precisa ter o CPF brasileiro? Sim. Mas é muito fácil. Sim, CPF brasileiro não tem problema, vai no consulado local do Brasil. Eu tirei online. É. Eu tirei online em 2020, chegou um dia depois de eu fazer o pedido online. Foi incrível. Nossa. Tão fácil. Não, eu acho que isso, às vezes as pessoas não conhecem. Eu acho que o problema eu acho que graças a Deus agora muitos procedimentos a gente estava. Eu me lembro do que me parece assim tempo dos dinossauros, mas eu lembro o primeiro mútuo conversível que fizemos na empresa de 2015, 2014, foi tinha 10 investidores. Este documento mútuo conversível, papel, ele viajou e chegou praticamente, porque o investidor tinha que assinar e a assinatura tinha que ir no cartório. Então, este papel virou que parecia papel higiênico, com todo respeito. Era uma situação absolutamente. Depois foi para cá, para lá. Assim, era uma coisa absolutamente. Agora o mundo digital ajuda muito nisso, mas antes era uma coisa de uma burocracia, além que custo, porque você tinha que. E o Brasil é muito avançado nisso. Não, muito avançado. No digital está digital muito avançado. Super avançado, os pagamentos super avançados. Muito Eu avançado. acho que as pessoas não acreditam a diferença. Quando vem aqui e fala, nossa, já o pagamento instantâneo, as pessoas me olham e falam, mas que era? Não, falei, isso é normal, é gratuito. Acho que isso é um exemplo da competência e criatividade brasileira, porque nasceu daqui. Então, o que acontece? A gente também precisa ser orgulhoso, porque, assim, eu sou 50% brasileiro, então, eu, assim, estou falando com orgulho desse país que me adotou, então posso só agradecer. E normalmente as pessoas falam também, quando você vai voltar para a Itália, adoro meu país, lógico que adoro meu país, mas eu acho que o brasileiro também precisa ser mais orgulhoso dele mesmo. Às vezes eu sempre falo que quando eu fico às vezes triste que vejo empreendedores brasileiros que têm grana e querem ir embora do Brasil. Para mim é inacreditável. É como se Armani, que faleceu agora, quisesse ir embora da Itália. Então, o que acontece? Acho que isso fica um pouco uma quebra de paradigma. Marco, a comida que você mais gosta do Brasil? Eu sinceramente, absolutamente, sou italiano. Então, aqui, assim, falando como se come aqui, a pizza é muito boa. Você gosta da pizza paulistana? A pizza paulistana é muito boa, mas te falo que eu gosto muito realmente, eu sempre falo o Brasil é muito rico em algo que realmente, quando eu estou na Itália, me falta, por exemplo, a fruta brasileira. É bom, o suco brasileiro, a quantidade de que a gente tem só um suco de garrafa de suco de laranja, né? Tá uma tristeza, não? Assim, aqui você tem uma quantidade incrível de fruta, de tudo, e todas estas é engraçado que sarò assim, eu gosto muito do mix que às vezes tem, aquele arroz com feijão, com frango, é ótimo, é super saudável, eu gosto, adoro a padaria em São Paulo, porque a padaria para mim é um mundo que, além que uma empresa a padaria, porque você vai lá, você entra e fala, nossa, mudou alguma coisa, tem cada coisa nesta padaria que fala, nossa, às vezes se você quer comer. É engraçado que chegou minha irmã e falou, levei ela em algum restaurante, falou, não, quem ficou na cabeça dela foi na padaria, ela que sempre quer na padaria, porque tem uma variedade de cardápio incrível. Incrível. Então eu acho que isso é a qualidade. O brasileiro tem, por exemplo, eu aqui aprendi a comer árabe, a comer japonês, a comer especialidade bem cosmopolita. Isso, São Paulo, muito mais de Venezia, com isso, certeza. pelo amor de Deus, mas... e o lugar mais lindo do Brasil para você? Eu acho que, olha, eu te falo, lugar que eu mais, assim, que eu acho que pessoas pessoalmente que eu vi,
io acho Fernando di Noronha pessoalmente è algo di... Io vi 20 anni atrás, perché morei com a minha empresa na época, morei no Nordeste por 2 anos, e Fernando di Noronha absolutamente não é algo de bem bacana, bem bonito, e nossa, o brasileiro não precisa viajar para ter isso, encontrar, porque acho que é bonito, mas também outro ponto que eu acho bonito é Foz do Iguaçu. Muito lindo, eu fui lá, tanto na parte brasileira que argentina. Para mim, Foz do Iguaçu é fácil para chegar, fácil para ir. Incrível. E normalmente eu acho que tem o clássico pouco marketing, não? Eu fui também, graças a Deus, tive a O oportunidade. Brasil tem menos de 1 milhão de turistas estrangeiros. Isso. Se me lembro bem, menos de 1 milhão. Isso, sim. É turista que vão, mas se você começa a tirar os lugares onde vê lá, que são basicamente Rio. área de carnaval, Salvador, carnaval ou turismo de negócio São Paulo, os lugares da Bonito, por exemplo, Bonito, realmente é bonito, assim, realmente de nome de fato, mas também um Pantanal, também tem várias coisas, mas tem eu muitas. acho, mas tem muita coisa. Mas esses são os 2 primeiros. Mas para mim Foz do Iguaçu e Fernando di Noronha realmente, falei também italiano, veramente, mas é isso que realmente faz a diferença. A pessoa não Marco, espera. grazie mille. Obrigado, grazie altrettanto, falamos in italiano, obrigado per questa opportunità Realiscio e parabenizo a Realiscio para a evolução. Você é eu falo, é um orgulho, como italiano, eu sei toda a dificuldade que a gente enfrenta, e não são só dificuldade, digamos assim, burocrática, mas também você tem a família longe, as pessoas às vezes, a gente fala muito do empreendedor que desiste, não desiste, mas a gente também está em outra cultura. Eu, por exemplo, sempre, desde quando assim as pessoas falam, mas você de onde é? Sim, são caras para falar. Já me reconhece. Três palavras me perguntam. Já me reconhece. Já me reconhece. Fala assim, me reconhece. Então, tem esta história, não, que às vezes eu brinco, não? Negociação com, por exemplo, obras, não? Sim, ou sim. Às vezes me parece de ser um turista chinês que negocia com um gondolero uma corrida de gôndola em Veneza, não? Mas depois é bonito porque o brasileiro é um povo muito curioso, sim, muito hospital, muito que para mim vale muito mais que ele acredita, e a gente precisa realmente vestir a camisa. Eu primeiro a vestir a camisa de ser brasileiro, para mim, assim. Grazie Marco. Imagina, grazie a te. Até a próxima. Grazie a te.